Bom dia, meus amores. Hoje é a nossa primeira aula de educação cristã aqui na plataforma, né, em forma de slide, né? E nós vamos ver um pouquinho sobre esse versículo que está no livro de Lucas, capítulo 2, né, versículo 40. Maravilhoso Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Jesus quando ele foi até o templo, né? E aí ele inicia nesse versículo aqui falando isso e termina lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, escrito quase a mesma coisa que está escrito aqui. Então, nesse intervalo, nós vamos ver o que aconteceu com Jesus, né? Porque lá na Bíblia tem esse trecho contando a história, né, do que aconteceu com Jesus naqueles dias. E quando Jesus completou 12 anos, a Bíblia nos diz que todos os anos seus pais foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Deus lhe havia ordenado que comemorassem essa festa todos os anos, para se lembrarem do tempo em que deixaram o Egito, onde foram escravos por 430 anos. Então, eles comemoravam a Páscoa por esse motivo, comemoravam a liberdade do Egito, né? Aí aqui tem a imagem, né, deles indo para a festa, para comemorar a festa. Eles caminhavam com um monte de pessoas de sua família. Assim, haviam tias e tios, primos e amigos que caminhavam juntos para casa depois da celebração, pois a viagem era longa e a distância entre Jerusalém e Nazaré era de aproximadamente 150 quilômetros. E eles podiam ajudar uns aos outros. Aí aqui tem a imagem deles caminhando, né, para casa, né, foram até a festa, tudo, e estavam já voltando para casa. Desta vez, porém, Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não sabiam. José e Maria haviam viajado durante um dia inteiro quando começaram a procurá-lo entre sua família e amigos, mas não o encontraram. Aqui a imagem deles procurando, né, por Jesus. Então voltaram para Jerusalém para procurá-lo ali. Depois de procurar por 3 dias, eles o encontraram. Jesus estava sentado no templo com os professores religiosos, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Agora, todos que o ouviam estavam surpresos com a sua compreensão e respostas inteligentes. Aí eles encontraram Jesus, né, a imagem, conversando com as pessoas de mais idade, e ele sabia e respondia todas as perguntas e respondia também as perguntas que eles faziam para ele. E aqui, finalizando, crescer como Jesus. Aí aqui nós temos o versículo que eu falei lá no início, que está escrito assim, ó: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Então, será que você, como criança, pode crescer como Jesus? Em sabedoria, em estatura, em graça? Vamos ver. Jesus aqui cresceu, mas sem pecado ele viveu. Deixou exemplo para você também poder crescer em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Então vamos ver o que é referente à sabedoria. Jesus era inteligente e por isso tinha a capacidade de aprender. Jesus, sendo inteligente, tinha a capacidade de aprender a lei de Deus também. Mas quando a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, quer dizer que ele aplicava o conhecimento na sua vida e de seus discípulos e seguidores. Que tremendo! Sabedoria é aplicar o conhecimento que se tem. Então Jesus era muito sábio, ele conhecia palavras de Deus, mas também ele conhecia como aplicar esse conhecimento. Porque se ele tivesse o conhecimento só para ele e ele não soubesse passar ou não soubesse compartilhar esse conhecimento que ele tinha,
não serviria para ele. E hoje nós também precisamos desse conhecimento, nós precisamos do conhecimento que nós temos que estudar, né? No caso, vocês têm que estudar, porque estudar ajuda a desenvolver o entendimento das coisas e principalmente também precisamos do conhecimento da palavra de Deus que está na Bíblia. E quando adquirimos esse conhecimento, conforme vamos crescendo nesse conhecimento, precisamos aplicar esse conhecimento, né? Porque sabedoria é isso, é saber aplicar o conhecimento que se tem, né? Se é sobre a palavra de Deus, saber passar para as pessoas, para os amigos, para a família. E o conhecimento da escola é utilizar na sua vida, no dia a dia, que é o que a gente precisa. Quando a gente estuda, a gente utiliza esse conhecimento no dia a dia. E os dois conhecimentos são importantes, mas o conhecimento maior e que nos ajuda mais e que nos fortalece é o conhecimento da palavra de Deus. Agora aqui vamos ver o segundo, que é a estatura. O que é estatura, né? Crescer em estatura. É crescimento físico. Jesus era uma criança saudável que crescia perfeitamente. Todo o seu corpo, seus membros iam crescendo e se desenvolvendo de acordo com o passar dos anos. Jesus se alimentava bem. Acho que ele obedecia sua mãe na orientação do cardápio, o que poderia comer, né? Que era saudável para ele. Jesus tinha a bênção de Deus no seu crescimento físico. Ele foi uma criança saudável. Então, em estatura, quando a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, é ser uma pessoa saudável. Então, para uma pessoa ser saudável hoje em dia, ela tem que se alimentar bem, ela tem que fazer exercícios físicos, né? Não ficar somente sentado ou deitado. Então, tudo isso colabora para que a pessoa tenha uma estatura, né? Uma boa estatura, um bom crescimento, um crescimento saudável. Ah, prof, mas Jesus fazia exercício físico? Ah, naquela época fazia, porque olha só o caminho que eles andavam. Viu lá 150 quilômetros de uma cidade até a outra a pé. Então, por eles sempre estarem andando a pé, eles tinham um bom condicionamento físico, né? Hoje em dia a gente quase nem caminha a pé, né? Então, por isso que nós temos que fazer exercícios, tá fazendo nas aulas de educação física que vocês têm, né? Então, isso é muito importante para o crescimento saudável. E depois, e o terceiro é em graça. Jesus crescia em graça diante de Deus. Isso quer dizer que Jesus tinha graça, era agradável, era bem-vindo nos lugares. Deus se alegrava com Jesus. Os meninos também se alegravam os homens também se alegravam com Jesus. Onde ele chegava, ele era bem-vindo. Quem conversava com ele se sentia bem. Então, crescer em graça não é ser engraçado e estar fazendo graça o tempo todo, mas é uma pessoa bem-humorada, que sorria das coisas, que achava coisas engraçadas, mas além disso, era uma pessoa muito agradável. Aonde ele chegasse para conversar, todo mundo queria ouvi-lo. Ele conversava com as pessoas mais velhas, com idosos, então ele tinha, pela idade dele, né, geralmente as pessoas de 12, 13 anos, assim, não é regra, mas não quer conversar com idoso, quer conversar com as pessoas da mesma idade, não liga muito porque os idosos têm que falar, ou às vezes até para o pai e para a mãe. E essas pessoas de mais idade, elas possuem muito conhecimento. Hoje, às vezes, assim, quando a gente tem essa idade, a prof fala porque todo mundo passou pela adolescência, foi criança um dia. Às vezes a gente pensa que o conhecimento deles não é importante para nós, mas é um conhecimento muito válido. Às vezes um conhecimento que ajuda na vida mais do que do que um conselho de um amigo, porque a família sempre quer o nosso bem. Então, quando você conversa com pessoas mais velhas, com pessoas da família, com idosos, você sempre vai estar aprendendo coisas novas, porque eles são mais vividos, eles viveram mais, né? Até a prof também, conversando com pessoas mais idosas do que a prof, eu adquiro conhecimento, porque eles viram coisas ou viveram que nós ainda não vivemos, né?
ou que às vezes nós nem viveremos mais, algo que aconteceu, as histórias que aconteceu e que às vezes não acontece, não vão acontecer mais, tem pessoas que viveram isso. Então é muito importante. E Jesus era assim, ele era sábio, ele conversava com essas pessoas e além disso ainda ele transmitia, ele falava sobre a palavra de Deus para essas pessoas. E todas essas pessoas que falavam com ele se alegravam. Então nós também podemos ser assim, agradável com as pessoas e falar também sobre a palavra de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu peço para vocês fazerem a leitura na Bíblia do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 52, depois copiar no caderno esse versículo e fazer um desenho de Jesus. Pode desenhar e pintar Jesus como criança ou adulto. E não esqueçam de colocar no caderno, igual a gente faz na sala. Coloca Joinville, coloca a data certinha, coloca a matéria, que é a educação cristã. E aí embaixo vocês copiam um versículo, né? Leiam, copiem e façam um desenho abaixo e enviem para a prof, que essa é a atividade de vocês. Tenham um final de semana abençoado, você e sua família, e um grande beijo para todos.